Em resumo, escrevi este livro para aumentar a sua conscientização sobre a séria ameaça representada pela engenharia social e para ajudá-lo a ter certeza de que a sua empresa e seus empregados têm menos chances de serem explorados dessa maneira. Ou, quem sabe, deve-se dizer bem menos chances de serem explorados novamente. 9. A arte do atacante. Quando as informações não são inofensivas. De acordo com a maioria das pessoas, qual é a verdadeira ameaça dos engenheiros sociais? O que você deve fazer para se proteger? Se o objetivo é capturar algum prêmio altamente valioso, digamos um componente vital do capital intelectual da empresa, então talvez você precise, no sentido figurado, apenas de um cofre mais forte e de guardas mais armados. Certo? Mas na verdade a invasão da segurança de uma empresa quase sempre começa com o cara mal obtendo alguma informação ou algum documento que parece ser muito inocente, tão comum e sem importância que a maioria das pessoas da organização não vê nenhum motivo pelo qual ele deva ser protegido e restrito. O valor oculto das informações. Grande parte das informações aparentemente inócuas de posse de uma empresa é cobiçada por um atacante da engenharia social porque ela pode ter um papel vital em seu esforço de se revestir de credibilidade. Em todas estas páginas, mostro como os engenheiros sociais fazem o que fazem, permitindo que você testemunhe os ataques por si mesmo, acrescentando a ação sob o ponto de vista das vítimas e permitindo que você coloque-se em seu lugar e meça como você mesmo, ou talvez um dos seus empregados ou colegas, teria respondido. Em muitos casos, você também experimentará os mesmos eventos sob a perspectiva do engenheiro social. A primeira história examina a vulnerabilidade na indústria financeira. Credit. Durante muito tempo, os britânicos conviveram com um sistema bancário muito conservador. Como um cidadão comum, você não podia atravessar a rua e abrir uma conta no banco. Não, o banco nem pensaria em aceitá-lo como cliente, a menos que algum cliente já bem estabelecido lhe fornecesse uma carta de recomendação. Isso é muito diferente do aparentemente igualitário sistema bancário de hoje. Em nenhum outro lugar a nossa moderna facilidade de fazer negócios está em mais evidência do que na América Demo. 14. A arte de enganar prática e amistosa, na qual quase todos podem entrar em um banco e abrir facilmente uma conta corrente, certo? Bom, as coisas não são bem assim. A verdade é que os bancos têm uma compreensível relutância natural em abrir uma conta para alguém que pode ter um histórico de emitir cheques sem fundo, e isso seria como dar as boas-vindas a uma folha corrida de roubos a banco e condenações por desfalques. Assim sendo, muitos bancos adotam a prática padrão de atribuir polegares para cima ou para baixo para um possível novo cliente. Uma das principais empresas que os bancos contratam para obter essas informações é um local que chamaremos de Credit Check. Elas fornecem um serviço valioso a seus clientes, mas, assim como muitas empresas, também podem fornecer sem querer um serviço útil para os engenheiros sociais bem informados. A primeira ligação, Kim Andrews National Bank, Kim. Você quer abrir uma conta hoje? Olá, Kim. Eu quero fazer uma pergunta. Vocês usam a Credit Check? Sim. Quando vocês ligam para a Credit Check, como você chama o número que fornece um MD do comerciante? Há uma pausa, ela está pensando na pergunta, perguntando-se do que se trata e se ela deve responder. O interlocutor continua rapidamente sem perder o ritmo. Sabe, Kim? Estou escrevendo um livro. Ele trata de investigações particulares. Sim, ela diz, respondendo à pergunta com confiança e feliz em ajudar um escritor. Então vocês chamam esse número de ID do comerciante, não é? Ótimo, porque eu queria ter certeza de que estava usando a linguagem certa no livro. Obrigado pela sua ajuda. Até logo, Kim. A segunda ligação, Chris Telbart National Bank, contas novas, Chris. Olá, Chris. Aqui é o Alex, o interlocutor diz. Eu sou um representante do serviço ao cliente da Credit Check. Estamos fazendo uma pesquisa para melhorar os nossos serviços. Você tem alguns minutos. Ela concordou e o interlocutor continua. Muito bem, qual o horário de funcionamento da sua filial? Ela respondeu e continuou respondendo às suas perguntas. Quantos empregados da sua filial usam o nosso serviço? Com que frequência você liga para nós com uma consulta? Qual dos nossos números 800 nós designamos para vocês usarem ao ligar para nós? Os nossos representantes são sempre educados. Qual é o nosso tempo de resposta? Capítulo 2. Quando as informações não são inofensivas, há quanto tempo você trabalha no banco? Qual ID de comerciante você está usando no momento? Você já encontrou alguma imprecisão nas informações que fornecemos? Se você tivesse alguma sugestão para melhorar o nosso serviço, qual seria? E finalmente, você se importaria em preencher questionários periódicos se os enviássemos para a sua filial? Ela concordou, eles conversaram um pouco, o interlocutor desligou e Chris voltou ao trabalho. A terceira ligação, Henry McKinsey Credit Check, Henry McKinsey, posso ajudar? O interlocutor disse que ele era do National Bank, ele deu o ID de comerciante adequado e em seguida, o nome e o número do seguro social da pessoa de quem ele queria informações. Henry pediu a data de nascimento e o interlocutor forneceu-a também. Após alguns instantes, Harry leu a listagem na tela do seu computador. Wells Fargo informou NSF em 1998, uma vez, valor de US cifrão 2.066. NSF fundos insuficientes é a linguagem conhecida para os cheques que foram passados sem que houvesse dinheiro em conta para sua compensação. Alguma atividade desde então? Nenhuma atividade. Houve outras consultas. Vejamos. Sim, 2 e ambas no último mês. A terceira no United Credit Union, de Chicago. Ele parou no próximo nome, Schenectady Mutual Investments, e teve de soletrá-lo. Isso é no estado de Nova York, ele acrescentou. O detetive particular em ação. Todas aquelas 3 ligações foram feitas pela mesma pessoa, um detetive particular que chamaremos de Oscar Grace. Grace tinha um cliente novo, um de seus primeiros clientes. Ele era tira há alguns meses e descobriu que parte desse novo trabalho veio naturalmente, mas outra parte representava um desafio para os seus recursos e a sua criatividade. Esse cliente classificava-se sem dúvida na categoria do desafio. Os insensíveis olhos privados da ficção, os Suspeights e os Philip Marlowe passaram madrugadas sentados em carros observando uma esposa infiel. Os detetives da vida real fazem o mesmo. Eles também fazem coisas sobre as quais não se escreve tanto, mas um tipo não menos importante de espionagem de esposas, um método que depende mais das habilidades de engenharia social do que da luta contra o aborrecimento das vigílias na madrugada. O novo cliente de Grace era uma senhora que parecia ter um orçamento bastante grande para roupas e joias. Ela entrou certo dia no seu escritório e sentou-se na cadeira de couro, a única que não tinha papéis empilhados. Ela colocou a sua bolsa Gucci na mesa com o logotipo virado para ele e anunciou que pretendia dizer ao marido que queria se divorciar, mas admitia ter apenas um probleminha. 15. 16. A arte de enganar. Parece que o seu marido estava um passo adiante. Ele já havia sacado o dinheiro de sua conta poupança e uma soma maior ainda da sua conta em uma corretora.
Ela queria saber o destino do seu patrimônio e o advogado do seu divórcio não estava ajudando muito. Grace conjecturou que o advogado era um daqueles conselheiros de altos salários que não queriam sujar as mãos com algo tão complicado quanto saber aonde foi parar o dinheiro. Será que Grace poderia ajudar? Ele garantiu que isso seria fácil, fez uma cotação para o serviço, fora as despesas, e recebeu um cheque como primeiro pagamento. Em seguida, ele enfrentou o seu problema. O que você faria se nunca tivesse feito um trabalho assim antes e não soubesse muito bem por onde começar a rastrear o dinheiro? Você avança a passos de bebê. Aqui, de acordo com a nossa fonte, está a história de Grace. Eu conhecia o Credit Cheche e o modo como os bancos usavam. A minha ex-mulher trabalhava em um banco. Mas não sabia qual era o jargão e os procedimentos e seria perda de tempo tentar perguntar isso a ela. Etapa 1. Aprenda a terminologia e descubra como fazer a solicitação para que pareça que você sabe do que está falando. No banco para o qual liguei, a primeira jovem, Kim, desconfiou quando perguntei sobre como eles se identificavam quando ligavam para o Credit Cheche. Ela hesitou, não sabia se devia contar isso para mim. Fui derrotado por isso. Nem um pouco. Na verdade, a hesitação me deu uma pista importante, um sinal de que eu tinha de fornecer um motivo para que ela acreditasse. Quando apliquei a mentira de que estava fazendo pesquisas para um livro, ela relaxou. Você diz que é um escritor ou roteirista e todas as portas se abrem. Ela tinha outro conhecimento que teria ajudado, coisas como quais informações o Credit Cheche requer para identificar a pessoa sobre a qual você está querendo as informações, quais informações você pode pedir e a maior delas, qual era o número de ID de comerciante do banco de Kim. Eu estava pronto para fazer aquelas perguntas, mas a sua hesitação enviou um sinal vermelho. Ela acreditou na história da pesquisa para um livro, mas já tinha algumas suspeitas. Se tivesse sido mais receptiva desde o início, eu teria pedido para que ela revelasse mais detalhes sobre seus procedimentos. Você tem de confiar em seus instintos, ouvir com atenção o que o Mark está dizendo e como ele está dizendo isso. Essa moça parecia ser bastante inteligente para ouvir o alarme quando fizesse muitas perguntas incomuns. E embora ela não soubesse quem eu era e de qual número eu estava falando, mesmo assim nesse negócio você nunca quer que alguém espalhe que está procurando alguém e liga para obter informações sobre os negócios. Isso acontece porque você não quer queimar a fonte. Você pode ligar novamente para o mesmo escritório em outra ocasião. Jargão. Mark. A vítima de uma conspiração. Queimar a fonte disse que um atacante queimou a fonte quando ele permite que uma vítima reconheça que ocorreu um ataque. Após a vítima tomar conhecimento e notificar os outros empregados ou a direção sobre a tentativa, fica muito difícil explorar a mesma fonte em ataques futuros. Capítulo 2. Quando as informações não são inofensivas. 17. Sempre observo os pequenos sinais que me dão uma leitura da cooperação de uma pessoa, em uma escala que vai desde você parece uma boa pessoa e acredito em tudo que você está dizendo até ligue para a polícia, chame a Polícia Federal, essa pessoa não está querendo boa coisa. Entendi que Kim estava um pouco em dúvida, assim, liguei para alguém de uma filial diferente. Na minha segunda ligação com Chris, o truque da pesquisa a encantou. A tática aqui é incluir as perguntas importantes entre aquelas sem consequências que são usadas para criar uma ideia de credibilidade. Antes de entrar com a pergunta sobre o número do ID de comerciante do Credit Cheche, fiz um pequeno teste de última hora fazendo uma pergunta pessoal sobre há quanto tempo ela trabalhava no banco. Uma pergunta pessoal e como um campo minado, algumas pessoas pisam sobre uma mina e nunca percebem. No caso de outras pessoas, a mina explode e faz com que elas saiam correndo em busca de segurança. Assim sendo, se eu fizer uma pergunta pessoal, ela responder a pergunta e o tom da sua voz não mudar, isso significa que provavelmente ela não é cética sobre a natureza da solicitação. Posso seguramente fazer a pergunta que estou querendo sem levantar suas suspeitas, e ela talvez me dará a resposta que desejo. Mais uma coisa que um bom detetive particular sabe, nunca encerre uma conversação após obter a informação-chave. Outras 2 ou 3 perguntas, um pouco de bate-papo e então pode dizer adeus. Mais tarde, se a vítima se lembrar de alguma coisa que você perguntou, provavelmente ela se lembrará das últimas perguntas. O restante em geral será esquecido. Assim, Chris me deu o seu número de ID de comerciante e o número de telefone que eles ligam para fazer as solicitações. Eu ficaria mais feliz se tivesse feito algumas perguntas sobre quantas informações é possível obter da Credit Cheche. Mas achei melhor não abusar da minha sorte. Isso era como ter um cheque em branco da Credit Cheche. Agora eu podia ligar e obter informações sempre que quisesse. E nem tinha de pagar pelo serviço. O representante da Credit Cheche ficou satisfeito em compartilhar exatamente das informações que eu queria, os 2 lugares nos quais o marido da minha cliente havia se inscrito recentemente para abrir uma conta. Assim sendo, onde estavam os bens que a sua futura ex-mulher estava procurando? Onde mais além das instituições bancárias que o funcionário da Credit Cheche relacionou? Um ID de comerciante nessa situação é como uma senha. Se o pessoal do banco o tratasse como uma senha de caixa eletrônico, eles poderiam apreciar a natureza delicada das informações. Há algum código interno ou um número na sua organização que não esteja sendo tratado com cuidado suficiente pelas pessoas. Analisando a trapaça. Todo esse ardil baseou-se em uma das táticas fundamentais da engenharia social, ganhar acesso às informações que o empregado de uma empresa trata como inofensivas, quando na verdade elas não são. A primeira funcionária do banco confirmou a terminologia para descrever o número de identificação usado ao ligar para o Credit Cheche, o ID de comerciante. A segunda forneceu o número de telefone para ligar para o Credit Cheche, a informação mais vital, o número de ID de comerciante. Todas essas informações pareciam ser inofensivas para a funcionária. Afinal de contas, ela achou que estava falando com alguém do Credit Cheche. Assim, qual seria o mal de divulgar o número? Mitnick. Recado do. A arte de enganar. Tudo isso criou a base para a terceira ligação. Grace tinha tudo o que precisava para ligar para a Credit Cheche, para se passar como representante de um de seus bancos clientes, o Nacional, e simplesmente pedir as informações que estava querendo. Com habilidades para roubar informações tão boas quanto aquelas que um trapaceiro tem para roubar o seu dinheiro, Grace tinha talentos bem treinados para ler as pessoas. Ele conhecia a tática comum de esconder as principais perguntas entre aquelas mais inocentes. Ele sabia que uma pergunta pessoal estaria à disposição da segunda funcionária em cooperar antes de pedir inocentemente o número do ID de comerciante. O erro do primeiro funcionário ao confirmar a terminologia para o número do ID do Credit Cheche foi um erro quase impossível de ser evitado. As informações são tão conhecidas dentro da indústria bancária que elas parecem não ter importância ao próprio modelo da inocência. Mas a segunda funcionária, Chris, não deveria ter sido tão disposta a responder perguntas sem verificar se o interlocutor era de fato quem dizia ser. Ela deveria pelo menos ter anotado seu nome e número e ter ligado novamente. Dessa forma, se mais tarde surgisse alguma dúvida, ela teria um registro do número do telefone usado pela pessoa. Neste caso, uma ligação como essa tomaria muito mais difícil para o atacante disfarçar-se de representante do Credit Cheche.
Teria sido melhor ainda ligar para o Credit Check usando um número que o banco já tinha em seus registros, não um número fornecido pelo interlocutor, para verificar se a pessoa realmente trabalhava lá e se a empresa estava realmente fazendo uma pesquisa com os clientes. Dados os detalhes práticos do mundo real e as pressões de tempo sob as quais a maioria das pessoas trabalha hoje em dia, seria muito esperar esse tipo de ligação telefônica de verificação, exceto quando um empregado suspeita de que algum tipo de ataque está sendo realizado. A armadilha de engenheiro e de conhecimento geral que as empresas caça-talentos usam as táticas da engenharia social para recrutar talentos corporativos. Este é um exemplo de como isso pode acontecer. No final dos anos de 1990, uma agência de empregos não muito ética conseguiu um cliente novo, uma empresa que estava procurando engenheiros elétricos com experiência na indústria de telefonia. O pivô do projeto era uma senhora dotada de uma voz rouca e um modo sexy que ela havia aprendido a usar para desenvolver a confiança inicial e afinidade pelo telefone. A senhora resolveu atacar um provedor de serviços de telefonia celular para saber se ela poderia localizar alguns engenheiros que estivessem tentados atravessar a rua e ir trabalhar para um concorrente. Ela não podia ligar para a telefonista e dizer quero falar com alguém que tenha 5 anos de experiência como engenheiro. Em vez disso, por motivos que ficarão claros em alguns instantes, ela começou o assalto aos talentos buscando uma informação que parecia não ser nada sigilosa, uma informação que a empresa dá para quase todas as pessoas que a pedem. A primeira ligação, a recepcionista usando o nome de Dee Sands, a atacante fez uma ligação para os escritórios da empresa de telefonia celular. Esta foi parte da conversação. Recepcionista, boa tarde. Sou Marie. Posso ajudar? Didi, você pode me passar para o departamento de transportes. 18. Capítulo 2. Quando as informações não são inofensivas. R, eu não sei se temos um, vou procurar na minha listagem. Com quem falo? D, aqui é Didi. R, você está ligando do prédio ou vírgula ponto? D, não, eu estou fora do prédio. R, Didi de quê? D, Didi Sands. Eu tinha o ramal de transportes, mas esqueci. R, um momento. Para evitar suspeitas, nesse ponto Didi fez uma pergunta casual só para manter a conversação, com a intenção de estabelecer o fato de que ela estava por dentro e familiarizada com as localizações da empresa. D, em qual prédio você está, Lakeview ou Main Place? R, Main Place. Pausa, o número é 8055566469. Para ter um backup caso a ligação para transportes não fornecesse aquilo que ela estava procurando, Didi disse que ela também queria falar com imóveis. A recepcionista deu esse número também. Quando Didi pediu para ser transferida para transportes, a recepcionista tentou, mas a linha estava ocupada. Nesse ponto, Didi pediu um terceiro número de telefone, o de contas a receber, o qual estava localizado em um prédio corporativo em Austin, no Texas. A recepcionista pediu para ela aguardar um momento e saiu da linha. Ela estava consultando a segurança dizendo que estava com uma ligação telefônica suspeita e achou que havia algo de estranho. De forma alguma, responderam, e Didi não teve a menor preocupação. Ela estava ficando meio aborrecida, mas para a recepcionista isso tudo fazia parte de um dia normal de trabalho. Após cerca de um minuto, a recepcionista voltou à linha, procurou o número de contas a receber, fez a transferência e colocou Didi na linha. A segunda ligação, Peg. A próxima conversação foi assim. Peg. Contas a receber, Peg. Didi. Oi, Peg. Aqui é Didi, de Thousand Oaks. P. Oi, Didi. D. Como vai? P. Tudo bem. Em seguida, Didi usou um termo familiar no mundo corporativo que descreve o código de cobrança para designar as despesas no orçamento de uma organização ou grupo de trabalho específico. D.